Pedi e dar-se-vos-á. Primeira parte. O ser humano ainda permanece em dúvida sobre a forma da oração. Quer fazer o certo e não negligenciar nada. Cisma com honestíssima vontade e não encontra nenhuma solução que lhe dê a certeza de que não está seguindo caminhos errados. Mas o cismar não conduz a nada, apenas mostra que ele sempre procura aproximar-se de Deus através de seu raciocínio. E isso nunca conseguirá, pois assim sempre ficará distante do Altíssimo. Quem assimilou direito a minha mensagem encontra-se a par de que as palavras têm limites demasiadamente restritos para, na espécie delas, poderem elevar-se às alturas luminosas. Somente os sentimentos intuitivos que as palavras encerram sobem mais para cima, além dos limites das palavras formadas, e isso conforme sua força e sua pureza. As palavras valem, em parte, apenas como indicadoras de caminho, que mostram a direção que devem tomar as irradiações da intuição. A outra parte das palavras desencadeia a espécie das irradiações na própria pessoa, que usa as palavras formadas como apoio e invólucro. A palavra pensada durante a prece vibra no ser humano retroativamente, quando ele a experimenta ou se esforça em torná-la viva dentro de si. Com essa explicação, já vedes diante de vós duas espécies de orações. Uma espécie que surge da intuição, sem reflexão, no próprio vivenciar, que é, portanto, o intenso sentimento intuitivo de um dado momento, e que, ao nascer, ainda se forma em palavras. E então, a outra espécie que, raciocinando, molda antes as palavras e procura, através das palavras, atuando retroativamente, produzir os respectivos sentimentos intuitivos, que, portanto, quer preencher com sentimentos intuitivos as palavras já formadas. Não precisa ser dito qual a espécie dessas orações é a mais vigorosa, pois sabeis perfeitamente que o mais natural é também sempre o mais certo. Nesses casos, portanto, aquela oração que surge do brotar de um repentino sentimento intuitivo e só então procura condensar-se em palavras. Suponde que vos atinge inesperadamente um pesado golpe do destino, que vos faz estremecer até o vosso âmago mais profundo. O medo vos constringe o coração por causa de algo amado. No vosso desespero surge então um grito de socorro em vós, com tamanha força que abala todo o corpo. Nisso vedes a força da intuição, que é capaz de subir até as alturas luminosas, se essa intuição contiver pureza humilde, pois sem ela já é interposto no caminho, para qualquer escalada, um bem determinado obstáculo, por mais forte e poderosa que seja a intuição. Sem humildade, isso é completamente impossível. A intuição jamais conseguiria atingir a pureza, que rodeia em imenso arco tudo quanto é divino. Uma intuição assim forte será também sempre acompanhada somente de um balbuciar de palavras.
porque a sua força nem admite que se deixe comprimir em palavras estreitas. A força flui para muito além dos limites de todas as palavras, pondo abaixo, impetuosamente, todas as barreiras que as palavras querem erigir com a limitadíssima atividade do cérebro terreno. Qualquer um de vós já deve ter experimentado isso dessa forma em sua existência. Podeis, portanto, compreender o que quero dizer. E esse é o sentimento intuitivo que deveis ter durante a oração, se tendes a esperança de que ela seja capaz de subir até os páramos de luz límpida, de onde vêm todas as concessões para vós. Contudo, não é somente nos medos que deveis dirigir-vos às alturas, mas também a alegria pura pode brotar com igual força em vós, bem como a felicidade, o agradecimento. E essa espécie, cheia de alegria, se projeta ainda mais depressa para cima, porque permanece mais límpida. O medo turva muito facilmente a pureza de vossa intuição e forma uma espécie errada. Com demasiada frequência, encontra-se ligada a isso uma reprovação silenciosa de que tenha de acontecer justamente a vós aquilo que tão pesadamente atingiu vossa alma, ou até rancor, e isso, naturalmente, não é o certo. Tem de reter embaixo vossos clamores. Para a oração, não é necessário que formeis palavras. As palavras são para vós, para vos conceder o apoio aos sentimentos intuitivos, a fim de que fiquem mais concentrados e não se percam de diversas maneiras. Também não estáis acostumados a pensar de modo nítido sem palavras, e a aprofundar-vos sem perder a direção certa, porque vos tornastes excessivamente superficiais e distraídos devido ao demasiado falar. Precisais ainda das palavras como indicadoras de caminho e também como invólucros, a fim de concentrardes determinadas espécies de vossos sentimentos intuitivos, a fim de imaginar mais claramente em palavras aquilo que quereis depor em vossa oração. Assim é a maneira de orar, quando o impulso surge da intuição, portanto, quando é um querer do vosso espírito. Nos seres humanos de hoje, porém, isso ocorre raramente. Somente quando são atingidos por algum choque, através de sofrimento, alegria ou também através de uma dor física. Voluntariamente, sem algum choque, ninguém se dá mais ao trabalho de pensar de vez em quando em Deus, o doador de todas as graças. Voltemo-nos agora para a segunda espécie. Trata-se de orações que, em ocasiões bem determinadas, são efetuadas, sem nenhum dos motivos de que agora tratamos. O ser humano se propõe a rezar. Trata-se de uma prece refletida, especialmente premeditada. Com isso, muda também o processo. O ser humano pensa ou diz determinadas palavras de oração que ele próprio compôs ou aprendeu. Habitualmente, tais preces são pobres de intuição. O ser humano pensa em demasia para combinar as palavras corretamente, e isso, por si, já o desvia do verdadeiro sentimento daquilo que fala
ou pensa. Reconhecereis facilmente a exatidão deste esclarecimento em vós próprios, se refletirdes e vos examinardes cuidadosamente. Não é fácil, em tais preces, intercalar a pura capacidade intuitiva. Já a mínima obrigação enfraquece, ela exige uma parte da concentração. Nesse caso, as palavras formadas têm de se tornar primeiro vivas em vós próprios, isto é, as palavras têm de desencadear em vós aquela espécie de intuição que elas designam em sua forma. O processo, então, não brota de dentro para fora, através do cérebro posterior para o vosso cérebro anterior, que rapidamente forma as correspondentes palavras conforme as impressões. Mas sim, o cérebro anterior começa com sua formulação de palavras primeiramente, as quais precisam ser então retroativamente recebidas e trabalhadas pelo cérebro posterior, a fim de exercer, a partir daí, uma correspondente pressão sobre o sistema nervoso do plexo solar, o qual, após novos processos, só então pode desencadear uma intuição correspondente à palavra. Tudo se dá tão rapidamente em suas sequências que, ao observador, parece se passar simultaneamente. No entanto, tais configurações não são tão fortes, tão originais como aquelas que surgem no caminho inverso. Não podem, devido a isso, obter o efeito desejável, e na maioria dos casos permanecem vazias de intuição. Já o fato de diariamente repetirdes sempre de novo as mesmas palavras faz com que elas percam para vós a força, tornando-se um hábito sem significação. Por isso, tornai-vos naturais na oração, seres humanos. Tornai-vos livres e sem artifícios. O que é aprendido torna-se facilmente uma recitação. Com isso, apenas tornais tudo mais difícil para vós. Se principiardes o vosso dia com um verdadeiro sentimento intuitivo de gratidão para com Deus, e com igual sentimento de gratidão também o findardes, e mesmo que se trate de agradecimento apenas pelo ensinamento recebido nesse dia através da vivência, então vivereis certo. Deixai surgir cada trabalho através da aplicação e do cuidado, tal qual uma oração de agradecimento. Deixai que cada palavra que proferis reflita o amor que Deus vos concede. Assim, a existência nesta terra tornar-se-á logo uma alegria para todo aquele a quem é permitido viver sobre ela. Isso não é tão difícil e nem vos rouba tempo. Um curto momento de sincero sentimento intuitivo de gratidão é muito melhor que horas e horas de oração aprendida, e que não podeis seguir com a vossa intuição. Além disso, tal orar superficial somente vos rouba tempo para um verdadeiro agradecimento mediante alegre atividade. Uma criança que ama verdadeiramente seus pais prova em seu modo de ser esse amor, através do comportamento, e não com palavras bajuladoras, que em muitos casos são apenas a expressão de insinuante vaidade,
quando não se trata de mero desejo de um egoísmo. Os assim chamados bajuladores raramente valem alguma coisa. Pensam sempre em si e na satisfação de seus próprios desejos. Não diferentemente vos encontrais perante vosso Deus. Provai com atos o que lhe quereis dizer. Continua na segunda parte.